Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Dr. Anderson Pereira, sou advogado criminalista, atuante nessa área há mais de 10 anos. Também sou pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. E o propósito dos nossos vídeos é sempre trazer informações relevantes sobre essa área do direito penal, do processo penal, da medicina legal. E hoje não vai ser diferente, falaremos sobre o artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro. Mas antes de falarmos sobre esse crime, eu peço a todos os nobres amigos que se inscrevam no canal, que deixem ali seu comentário, que compartilhem esses vídeos. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Como eu já falado, falaremos do artigo 213 do Código Penal, que tem a seguinte redação: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Importante dizer que esse artigo não tinha essa redação antes da Lei 12.015 de 2009. Essa Lei 12.015 de 2009, ela revogou o artigo 214 do Código Penal, que tratava do crime ali de atentado violento ao pudor. E esse artigo 214, ele foi revogado com a entrada em vigor dessa lei. Importante também dizer que houve a revogação do artigo, porém não houve a extinção da punibilidade ali, não houve ali abolir-se o crime, entendeu? As pessoas que foram condenadas por força do artigo 214 do Código Penal, elas não foram colocadas em liberdade, porque ocorreu o princípio normativo típico, ou seja, a conduta que era crime no artigo 214, passou para o artigo 213, aquela redação do artigo 214 do Código Penal, passou para o artigo 213, ocorrendo assim o fenômeno da continuidade normativo típica. É importante trazer esse contexto histórico, porque hoje o crime de estupro pode ter como vítima tanto o homem quanto a mulher. Antes da Lei 12.015, de 2009, só a mulher poderia ser vítima desse crime de estupro, porque na redação do artigo 213 falava sobre conjunção carnal. O que é conjunção carnal? A conjunção carnal é aquela cópula do pênis na vagina, entendeu? Isso é conjunção carnal, ou seja, o homem não poderia ser vítima do crime de estupro. Hoje, com essa continuidade normativa típica, com essa nova redação do artigo 213, o homem também pode ser vítima desse crime de estupro. É importante trazer esse contexto histórico, é importante dizer que hoje tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas desse crime de estupro, E ele, como eu falei, ele tem essa redação que diz constranger alguém. Antigamente, como eu falei, era só a mulher. Hoje a redação já diz constranger alguém, ou seja, pode ser tanto o homem quanto a mulher, mediante violência ou grave ameaça, ou seja, é um crime que aquele autor do fato ali, aquele agente, ele pratica a violência, ele pratica aquela grave ameaça para ele conseguir ali essa conjunção carnal ou outro ato diverso da conjunção carnal. Ou seja, hoje o estupro pode ser cometido com o pênis na vagina, o pênis na cavidade anal, o pênis na cavidade oral. Tudo isso pode ser, tipificado hoje, como a conduta do estupro, tá bom? E ele tem uma pena que vai de 6 a 10 anos. É importante também dizer que esse crime de estupro é um crime hediondo, tá bom? É um crime hediondo, é um crime que tem ali a sua pena mais recrudescida, pelo fato de ser um crime hediondo, tá bom? Uma certa vez eu recebi um cliente no meu escritório, onde nós estávamos ali conversando, e ele me perguntou se existiria a possibilidade de uma reconstituição, que no artigo 7º do CPP dá o nome de reprodução simulada, Vulgarmente nós falamos de reconstituição, mas o nome correto é reprodução simulada. Vou ler aqui o artigo 7º, que tem essa seguinte redação: para se verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Quando ele me questionou a respeito dessa
dessa reconstituição simulada, se poderia existir. Eu falei com ele, né, sobre esse artigo 7º, dizendo que esse crime é um crime que não comporta, né, não é permitido que se faça a reconstituição, justamente porque quando estudamos ali a vítima, né, o papel da vítima na criminologia, esse crime causa muita dor, né, para a vítima, entendeu? Ela teria que ser submetida a um que nós chamamos de revitimização, ou seja, ela tem que reviver toda aquela situação constrangedora, aquela situação ameaçadora, né, onde ela estava ali subjugada, correndo o risco de morrer, porque em todo momento, né, o autor do fato usa ali de violência, usa de grave ameaça. Então, é uma situação que é dolorosa para a vítima, né? Ela ser submetida novamente a relembrar aquelas situações onde nós chamamos de revitimização, e esse crime não comporta, né, a reconstituição simulada, a reprodução simulada, né, o que nós chamamos aí vulgarmente de reconstituição, tá bom? Ele, como eu falei, ele tem uma pena que vai de 6 a 10 anos, é um crime hediondo, né? O parágrafo 1º tem a seguinte redação: se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Ou seja, se resultar uma lesão corporal de natureza grave, ele já tem a pena de 8 a 12 anos, entendeu? Pelo fato de resultar uma lesão corporal de natureza grave. Para nós falarmos, né, se essa lesão for de natureza grave, é necessário nós nos reportarmos ao artigo 129 do Código Penal, ali no seu parágrafo 1º, ali está o rol, né, das lesões corporais de natureza grave. E ele fala também aqui menor de 18 anos, ou seja, aquela pessoa que está ali compreendida entre 14 e 18 anos, tem também ele já se torna um crime qualificado, porque tem ali um outro patamar de pena, como eu falei, que é de 8 a 12 anos, entendeu? O legislador, ele não falou menor de 14 anos, porque já tem um crime próprio para as pessoas, né, que estão ali menor de 14 anos, que é o estupro de vulnerável. Creio que mais à frente poderemos falar sobre esse crime de estupro de vulnerável, tá bom? Sem problema nenhum. Mas as pessoas que estão compreendidas ali entre 14, né, e 18 anos, também o autor do fato ali, aquele agente, ele incide nessa pena que vai de 8 a 12 anos. Como eu falei, é um crime hediondo, tem uma punição assim mais recrudescida por esse fato, por essa conduta tão horrenda, né, perante a sociedade. O parágrafo 2º aí tem a seguinte redação: se da conduta resultar morte, ou seja, já tem uma pena que é de reclusão de 12 a 30 anos. Ou seja, tem ali a mesma pena do homicídio doloso, que vai de 12 a 30 anos. O agente, ele no afã ali de cometer o crime de estupro, né, ele ensandecido por cometer esse delito, ele vai além do estupro, ele causa morte na vítima, né? E a conduta dele, por ser totalmente reprovável, né, pela sociedade, o legislador trouxe ali uma pena, né, uma pena alta, né, porém que equiparada à conduta dele, né? É alta quando nós paramos para ver de 12 a 30 anos, mas quando nós paramos para ver que daquela conduta a pessoa foi levada à morte, aquela conduta do estupro, a vítima, né, passa ali por grandes situações psíquicas, né, muitas das vezes ficam enclausuladas dentro de casa, não conseguem mais se relacionar, não conseguem mais trabalhar. Tudo isso, o legislador pensando, né, nas situações concretas, né, que chegaram aos seus ouvidos, ele colocou aí essa pena que vai de 12 a 30 anos, tá bom? Esse é o crime de estupro, como eu falei. Poderemos falar mais à frente no crime de estupro de vulnerável. Falamos um pouco ali também do artigo 214, que teve ali a sua redação revogada, porém o crime não deixou de existir, não ocorreu o abolício crimes. Ocorreu sim o princípio da continuidade normativo típica, onde que aquela redação do artigo 214 passou para o artigo 213. Hoje, a vítima pode ser tanto o homem quanto a mulher, porque já não tem mais aquela obrigatoriedade de ser aquela cópula, pênis-vagina. Hoje, o crime de estupro pode ser configurado com um pênis
no ânus, né, na cavidade anal, o pênis na cavidade oral, tá bom? São várias situações hoje que podem ser classificadas ali como estupro, né? O delegado, ao receber aquela vítima, ele vai analisar o fato, né? Na hora que ele fizer ali a sua investigação, na hora que ele fizer o relatório para enviar para o MP, ele pode entender que naquela conduta sim houve o crime de estupro. O MP também, na hora de denunciar, ele vai analisar ali todos os fatos, né? E entendendo que houve sim o crime de estupro, ele vai denunciar, né, nessa situação aí do crime de estupro, né? A pessoa vai responder por esse crime, tá bom? E é um crime que deixa uma grande sequela ali na vítima, tá bom? Não cabe a reprodução simulada, como eu falei, por força do artigo 7º do CPP, e também não cabe a reprodução simulada, porque quando estudamos ali na criminologia o papel da vítima, se vê, né, que a vítima ela passa por uma situação muito ruim, onde que a reprodução simulada faria com que ela revivesse todo aquele constrangimento, toda aquela dor, toda aquela situação negativa, ruim, onde que não cabe a reprodução simulada, tá bom? Do artigo 7º para as vítimas desse crime. Espero que todos aí compartilhem esse vídeo. Peço a todos aí que mais uma vez me sigam no Instagram, tá bom? Peço aí que deixem aquele comentário, sugestões para novos vídeos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.